Imagine que você está sentado em um café escuro, no canto mais afastado, onde as sombras dançam nas paredes como segredos não ditos. O ar cheira a café amargo e chuva recente, e do outro lado da mesa, a pessoa que você ama mais do que tudo no mundo olha para você com olhos que imploram por algo que você não consegue decifrar. As palavras saem da sua boca, mas elas caem como pedras no oceano. Sem eco, sem onda, sem conexão. E se eu te dissesse que há um atalho, um caminho escondido, para transformar essa distância em uma ponte magnética, capaz de puxar corações como ímãs? Mas cuidado, esse atalho não é para os fracos. Ele exige que você olhe para dentro de si mesmo, e o que você encontrar pode te mudar para sempre. Fique até o fim, porque o que vou revelar pode salvar o seu relacionamento, ou te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre amor. Era uma noite de outono, daquelas em que o vento uiva como um lamento antigo, carregando folhas mortas pelas ruas vazias de uma cidade que parecia ter esquecido como amar. Eu me lembro vividamente de Lucas, um homem comum como você ou eu, com mãos calejadas de tanto trabalhar em um escritório sem alma, e um coração que batia forte por Ana, sua esposa de 7 anos. Eles se conheceram em uma festa barulhenta, onde as risadas ecoavam como promessas, e a comunicação entre eles fluía como um rio selvagem, palavras que dançavam, olhares que contavam histórias inteiras sem precisar de som. Mas o tempo, esse ladrão silencioso, foi corroendo tudo. As conversas viraram monólogos curtos, interrompidos por telas de celular que piscavam como rivais ciumentos. Lucas sentia o abismo crescendo. Ele falava, mas Ana ouvia ecos distantes, como se suas palavras fossem sussurros perdidos em uma floresta densa. Ele tentava explicar seus medos, seus sonhos, mas saía tudo errado. Acusações disfarçadas de preocupação, silêncios que pesavam mais que gritos. Uma noite, após uma briga que começou com algo banal como pratos sujos na pia, Ana olhou para ele com lágrimas que pareciam gotas de chuva em uma janela embaçada e disse, "Você não me entende mais. É como se estivéssemos falando línguas diferentes." Aquilo o acertou como um soco no estômago, deixando um vazio que doía fisicamente, um aperto no peito que o fazia acordar suando no meio da noite, imaginando uma vida sem ela. Lucas não era do tipo que desistia fácil. Ele devorava livros sobre relacionamentos, assistia palestras intermináveis sobre comunicação efetiva, tentava técnicas como escuta ativa, que soavam boas no papel, mas na prática escorregava como areia entre os dedos. Ele repetia frases prontas, como "eu entendo como você se sente", mas soava falso, mecânico, como um robô programado para amar. O problema era mais profundo. Ele não sabia como magnetizar as palavras, como transformá-las em algo que grudasse na alma dela, que a fizesse sentir vista, desejada, viva. E então veio o ponto de ruptura. Em uma viagem de fim de semana para tentar reconectar-se em uma cabana isolada, nas montanhas onde o ar era puro e cortante, como lâminas de gelo, eles sentaram à beira de um fogo crepitante. Lucas abriu o coração, ou pelo menos achou que sim, falando sobre seus medos de fracasso no trabalho, de não ser suficiente. Mas Ana se fechou, os olhos vagando para as chamas como se procurasse respostas ali. "Você sempre fala de você", ela murmurou, a voz tremendo como folhas ao vento. "Quando foi a última vez que perguntou sobre os meus sonhos?" Naquela noite, o silêncio entre eles era ensurdecedor, um abismo que engolia qualquer esperança. Lucas sentiu o pânico subir, o cheiro de madeira queimada misturando-se ao sal das lágrimas que ele engolia. Ele pensou, e se isso for o fim? E se eu nunca aprender a me conectar de verdade? Mas o destino, esse tecelão caprichoso, tinha outros planos. De volta à cidade, Lucas tropeçou em uma conversa casual com um velho amigo, um terapeuta de casais que parecia carregar nos olhos as histórias de 1000 corações partidos. Eles se encontraram em um bar enfumaçado, onde o som de copos, tilintando, ecoava como risos forçados, e o amigo compartilhou o atalho.
Não uma fórmula mágica, mas algo surpreendente, quase contraintuitivo. A comunicação magnética não é sobre falar mais, ele disse, inclinando-se para frente como se revelasse um segredo proibido. É sobre o silêncio que você cria para o outro brilhar. O atalho é a vulnerabilidade crua. Pare de defender, pare de explicar. Em vez disso, pergunte com o coração exposto e ouça como se a vida dependesse disso. Lucas duvidou no início. Soava simples demais, perigoso demais. Mas desesperado, ele tentou. Naquela mesma semana, em uma conversa tensa sobre o futuro deles, em vez de listar suas razões, ele parou, respirou o ar pesado do quarto que cheirava a perfume dela misturado com dúvida e perguntou: "O que você realmente sente quando eu falo assim? Me conte, sem filtros, como se eu fosse desaparecer amanhã." Ana hesitou, os olhos arregalados como se visse um estranho, mas então as palavras jorraram. Medos de ser invisível, desejos de ser perseguida como no começo, dores que ela enterrava sob sorrisos falsos. Pela primeira vez, Lucas não interrompeu. Ele absorveu cada sílaba como um elixir, sentindo o magnetismo crescer, uma força invisível, puxando-os para mais perto. Era como se as palavras dela criassem um campo elétrico, e as dele, agora escassas, mas precisas, respondessem com eco perfeito. À medida que os dias viraram semanas, Lucas refinava esse atalho. Ele descobriu que a chave não era volume, mas intensidade, usar pausas como armas, olhares como âncoras e toques sutis como pontes. Em uma noite chuvosa, sentados no sofá com o som da água batendo nas janelas como um coração acelerado, ele revelou uma fraqueza profunda. "Eu tenho medo de te perder porque sem você eu sou só sombras." Ana, magnetizada por essa honestidade nua, se abriu como uma flor ao sol, compartilhando segredos que guardava há anos. A transformação foi palpável. As brigas viraram diálogos que duravam horas, cheios de risos inesperados e lágrimas catárticas. Ele aprendeu que a comunicação magnética é como um imã. Atrai quando você alinha as polaridades corretas, vulnerabilidade de um lado, empatia do outro. E em uma citação que o amigo lhe deu, de um livro antigo sobre amor, ecoava a verdade. As palavras são o corpo da alma. Fale com o coração nu, e o outro se despirá também. Era de Brené Brown, em seu livro sobre vulnerabilidade, e aquilo acertou Lucas como uma flecha, confirmando que o atalho não era truque, mas essência humana. E então veio a revelação final, aquela que mudou tudo para sempre. Meses depois, em um jantar à luz de velas, onde o aroma de vinho tinto se misturava ao perfume dela, Ana olhou para ele com olhos que brilhavam como estrelas em uma noite clara e disse: "Você me salvou, mas não com palavras grandiosas, com o espaço que criou para as minhas." Lucas percebeu que o atalho surpreendente era isso: dominar a arte não pelo que se diz, mas pelo que se permite ser dito. Não é sobre ser eloquente, mas sobre ser vazio o suficiente para que o outro preencha o vazio. E se isso parece simples, é porque os maiores segredos sempre são, mas exigem coragem para serem vividos. Agora, imagine se Lucas não tivesse descoberto isso. O abismo teria engolido tudo, mas ele dominou. E o amor deles floresceu como nunca. Você acredita que um silêncio intencional pode ser mais poderoso que 1000 palavras? Já sentiu essa desconexão no seu relacionamento? Como se estivesse gritando em um vazio? Se isso te tocou, é porque esse atalho precisava chegar até você agora. Conte nos comentários. Qual é o seu maior medo na comunicação com quem ama? Compartilhe essa história se ela te inspirou a tentar algo novo. E se você quiser mais segredos como esse, inscreva-se no canal. Mas só se tiver coragem de se expor de verdade.